Então, vamos iniciar o nosso trabalho com o SketchUp. Seguinte, quando a gente instala o programa no computador, vem esses três ícones aqui. Esse aqui é o layout, onde a gente vai fazer as nossas pranchas, e aqui é onde a gente vai fazer os nossos modelos. Então, a gente vai abrir aqui o SketchUp Pro 2022. Vai aparecer, então, esta janela aqui. Nessa janela, a gente tem aqui os modelos iniciais. Então, nesses modelos iniciais, a gente tem algumas configurações básicas. A gente vai usar o simples em metros. Vamos clicar nele. Então, pronto, abriu. Aqui a gente já tem uma figura humana. E aqui a gente tem os nossos eixos, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z, que é o que vai dar essa profundidade pra gente. Quando a gente está trabalhando em 2D, geralmente a gente trabalha só com eixo X e Y, e quando a gente vai para o 3D, com o eixo Z também. Aqui é o seguinte, aqui temos algumas ferramentas que a gente vai utilizar. Essas daqui são as ferramentas primeiros passos. Então, aqui a gente tem a busca por ferramentas ou comandos, seleção. Aqui também de seleção a gente tem laço, a gente quase não usa, borracha, linhas. Das linhas também a gente tem o desenho à mão livre. Aqui a gente tem os arcos, né? Tem várias formas de a gente fazer esses arcos. Formas, onde a gente tem retângulo, círculo, polígono e tudo mais. Empurrar e puxar. Equidistância, que é semelhante ao deslocamento lá do AutoCAD. Mover, rotacionar, escala. Porém, essa escala aqui, ela tem esse jeito aqui de fazer e tem outro jeito que eu vou mostrar. Fita métrica, é onde a gente vai medir as nossas distâncias e tudo. Aqui texto, pintura, orbitar, que é o que faz a gente conseguir visualizar nosso desenho de ângulos diferentes. Pan, que é para a gente ir procurando aqui, mexendo com nossa localização aqui de vista, sem que a gente precise orbitar, né? Temos o zoom, temos o modelo centralizado, que é quando a gente clica aqui e ele vai lá para o ponto central do nosso desenho, né? E esses daqui a gente não vai mexer agora. Daí aqui, a gente tem o arquivo, né? Que tem algumas coisas aqui que a gente vai usar. Mas o mais importante aqui é o novo, onde a gente cria um novo arquivo. Então, abre um arquivo que a gente já tem. E o salvar. Aqui depois a gente vai vendo com calma cada um deles. Editar, é onde a gente vai conseguir excluir nossas linhas guias, conseguir reexibir o que a gente ocultou, bloquear, desbloquear algumas seções, criar componentes, criar grupos. Visualizar, então aqui a gente tem algumas ferramentas que a gente vai usando aí ao longo do nosso trabalho. Tem também câmera, onde a gente consegue modificar as formas que a gente vai ver, né? As projeções, adaptações para foto, para a gente fazer as nossas cenas e tudo mais. E aqui tem algumas das coisas repetidas que tem aqui nos primeiros passos, tá? Daí tem os desenhos, que também são repetidas dos nossos primeiros passos, ferramentas, que também a gente tem a maior parte das coisas por aqui nos primeiros passos. Tem outras, claro, mas a maior parte está aqui. Janelas e extensões. Extensões são extensões que a gente pode colocar, como por exemplo o V-Ray ou o Enscape, que é para renderização. Tem outros plugins também que a gente pode colocar aqui. Pronto, já sabemos quais são as ferramentas. Vamos aqui orbitar. E vamos pegar aqui, então, a forma. Quando eu pego aqui, forma, eu posso clicar aqui e, ó, a gente pode fazer um quadrado. Quando aparece essa diagonal aqui, ó, é porque tá quadrado. Então, todos os meus lados estão iguais. Se não tem essa linha, aqui ela tá com uma proporção áurea. Então, quando não tem essa linha, a gente sabe que o nosso desenho, ele tá com proporções diferentes, né? E aqui embaixo, do lado esquerdo, perto do relógio, bem aqui, a gente consegue ver que tem algumas dimensões que aparecem ali. Essas dimensões são as dimensões que está aqui o nosso retângulo. Percebe que quando a gente coloca o nosso retângulo assim, ele fica azul, né? Se eu for colocar ele dessa forma, significaria que ele está de pé, vamos dizer assim. Então, ele está verde. Então, isso também é importante da gente perceber. Então, vamos criar um retângulo aqui. No nosso retângulo, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar 3,5. Lá no AutoCAD, a gente usa o ponto para fazer essa diferenciação de metros e centímetros. Aqui a gente vai usar a vírgula. Então, 3,50. Então, eu tenho uma face aqui no meu
retângulo vai ser 3,50. Eu vou colocar ponto e vírgula para a gente fazer a outra face, né? O comprimento da nossa outra face do nosso retângulo. Eu vou colocar, então, 5. E dou Enter. Então, pronto. Temos aqui um retângulo 3,5 por 5. Daí, eu vou fazer o seguinte. Repare que aqui, ó, quando a gente faz o nosso retângulo, ele tá branco, né? Significa que a face dele tá para cima. Se eu puxar aqui com o push, todas as faces estão brancas também. Então, significa que a gente está fazendo do jeito certo. Agora, se eu fizer para o lado contrário, por exemplo, ele ficou como se ele estivesse do lado avesso. Então, aqui a gente tem essas faces todas cinzas, que querem dizer que é a parte inversa do nosso retângulo. Como que eu faço para mudar isso? Posso, depois de feito, né? Eu posso selecionar tudo, clico aqui com o botão direito do mouse, inverter faces. E agora elas ficaram do jeito correto, né? Todas elas branquinhas. Daí, se eu pegar isso daqui e eu vou mover, por exemplo, esse meu retângulo. Se eu pego isso aqui e faço isso para mover, a gente distorceu a nossa forma. Por quê? Porque cada uma dessas faces, elas estão soltas, elas estão individuais. Então, eu cliquei aqui no Ctrl Z para voltar atrás, né? Para a gente ficar com a forma original. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes com o meu mouse. Ele vai selecionar todas as faces, todas as arestas, tudo. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar em criar grupo. Agora, eu tenho um grupo desse retângulo. Então, se eu quiser mover o meu grupo agora, eu posso mover sem distorcer o meu objeto. Daí, se eu quiser modificar agora o meu retângulo. Eu quero fazer um pátio interno aqui no meu volume. O que eu posso fazer? Eu clico aqui 2 vezes, eu vou entrar dentro desse grupo e vou trabalhar dentro do grupo. Vou pegar aqui a equidistância, clico aqui na beiradinha e vou colocar quanto eu quiser. Vamos colocar 1 metro. Pronto. E agora eu posso simplesmente subtrair. Ó, eu desço isso aqui até lá embaixo, até aqui, nessa aresta igual, né? Para poder fazer realmente um vazado. Se eu simplesmente clicar aqui e tirar essa face, tá vendo que ele ficou aberto lá dentro? Então, eu não criei um volume com subtração, né? Eu só subtraí dessa face aqui. Então, tem que ter atenção nisso daí. Então, vamos criar isso aqui. Até aqui. Então, pronto. Sai do meu grupo, né? Então, agora eu tenho esse volume com esse centro aqui cortado. Daí, eu quero usar outras ferramentas. Eu quero ver, por exemplo, aqui de cima. Vou ficar fazendo assim até eu achar? Não. Vamos vir aqui nessa parte aqui, né? Nessa barra. Vamos clicar com o botão direito. E aqui a gente vai ter várias opções de ferramentas que a gente pode ativar. Algumas delas que a gente pode ativar aqui, que são legais, são as exibições. Então, as exibições são essas casinhas aqui, que é justamente quando a gente vai ver, por exemplo, da parte superior, a gente clica aqui em cima, ela já vai para a parte superior. Se eu quiser ver isométrica, ela vai para o isométrico, frontal, direita, posterior e esquerda, ok? Só que o nosso desenho está abaixo aqui da nossa linha. Lembra que a gente tinha feito errado, né? Então, vamos subir isso daqui para aqui o eixo azul, para poder ficar certinho, ok? Daí, se eu quiser ver o meu desenho aqui, né? Por exemplo, na vista superior, ele ainda tá em perspectiva, a gente tá vendo aqui no meio. Mas se eu quiser ver ele em 2D, né? Sem a perspectiva, a gente pode vir aqui em câmera, projeção paralela. Então, a gente tá vendo agora paralelo, sem a perspectiva. E isso é importante para a gente visualizar em vários momentos aqui do nosso desenho, principalmente para fazer nossas fachadas, né? Ou plantas ou vistas superiores e tudo mais. Então, sem a perspectiva. Se eu quiser voltar, é só vir aqui no mesmo lugar, né? Câmera, perspectiva e volta para essa perspectiva. Se eu deixo aqui na paralela, coloco aqui no isométrica, vai ficar um desenho isométrico mesmo, sem perspectiva. Agora com perspectiva. Então, voltando aqui na nossa
ferramenta aqui de cima, né? Vamos clicar com direito de novo e vamos ver mais coisas que a gente pode colocar aqui. Então, outra coisa que eu posso acrescentar aqui que é legal são as sessões. Sessões são essas daqui, é com elas que a gente vai fazer os nossos cortes. Então, se eu quiser fazer um plano de sessão, eu posso pegar aqui a minha ferramenta, né, plano de sessão, eu vou vir aqui e vou escolher qual a face que eu quero cortar. Então, se eu quero um corte aqui, ele vai aparecer essa janelinha aqui que a gente pode colocar o nosso nome do nosso corte. Então, corte 1. Daí aqui eu posso clicar no meu corte aqui e passar ele aonde eu quiser, certo? Então, assim, eu consigo visualizar o que está lá dentro. E aqui a gente tem outras formas, né? Como exibir os planos de corte, exibir os cortes da sessão, ou então a gente pode também exibir esse preenchimento dessa sessão. Cada coisa vai variar aí de acordo com o que a gente está fazendo. Outra ferramenta que a gente pode ativar também, que também a gente vai usar na próxima aula, é o Sandbox, que é a nossa caixa de areia. É com ela que a gente vai fazer a nossa topografia. Então, vamos para a aula de topografia.